Nossa leitura encontra-se no livro dos Salmos, número 11. O Salmo 11 nos coloca diante de uma das perguntas mais profundas da vida espiritual. Como permanecer firme quando tudo ao redor parece ruir? O salmista começa com uma declaração de confiança. No Senhor me refugio. Essa frase inicial já revela a postura espiritual de Davi. Antes de qualquer análise das circunstâncias, antes de qualquer resposta ao medo, ele afirma onde está a sua segurança: no próprio Deus. Mas logo em seguida aparece uma voz de aconselhamento. Provavelmente, pessoas ao redor sugerindo uma solução aparentemente lógica. Foge para o monte como um pássaro. A ideia é simples. Diante do perigo, a melhor opção seria fugir. Preservar-se, evitar o confronto, buscar refúgio em algum lugar distante. Essa reação é muito comum na experiência humana. Quando as circunstâncias se tornam difíceis, quando a pressão aumenta, quando as ameaças parecem crescer, a tendência natural do coração é procurar um escape. Mas o salmista responde de forma surpreendente. Ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa frase descreve uma sensação que muitas pessoas experimentam hoje. Quando os valores parecem se perder, quando a justiça parece enfraquecer, quando aquilo que sustentava a sociedade parece desmoronar, a pergunta inevitavelmente surge: o que pode fazer o justo quando os fundamentos estão sendo destruídos? Essa pergunta atravessa os séculos e continua extremamente atual. Vivemos em uma época marcada por crises morais, conflitos sociais, instabilidade espiritual e muitas incertezas. Muitas pessoas olham para o mundo e sentem que os alicerces estão sendo removidos. Mas é exatamente nesse ponto que o Salmo nos conduz a uma mudança de perspectiva, a uma mudança extraordinária. Depois de descrever o cenário de insegurança, Davi declara algo poderoso. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Observe o contraste. Na terra, os fundamentos parecem abalados, mas no céu, o trono de Deus permanece absolutamente firme. Essa afirmação transforma completamente a forma de enxergar a realidade, porque o salmista nos lembra que a estabilidade do mundo não depende da força humana, mas da soberania divina. Os tronos da terra podem cair, os sistemas humanos podem falhar, as estruturas sociais podem mudar, mas o trono de Deus continua sendo firme e nunca será abalado. Agora pare por um momento e reflita. Quando você observa as crises do mundo, sua confiança diminui ou sua fé em Deus aumenta? Essa pergunta nos conduz a implicações espirituais desse salmo. Primeiro, aprendemos que a fé verdadeira não ignora a realidade das crises. O salmista reconhece que os fundamentos parecem estar sendo destruídos. A fé bíblica não é ingenuidade. Ela enxerga a realidade com clareza. Segundo, aprendemos que Deus continua governando mesmo quando o mundo parece fora de controle. O texto diz que os olhos do Senhor observam e suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
Isso significa que nada escapa ao olhar de Deus. Cada injustiça, cada decisão humana, cada atitude de maldade, tudo está diante daquele que reina eternamente. Terceiro, o Salmo nos lembra que Deus prova o justo e julga o ímpio. Essa afirmação mostra que a história humana não caminha para o caos absoluto, mas para o momento em que a justiça de Deus será plenamente revelada. Agora pense nas aplicações para o nosso cotidiano. Muitas pessoas vivem dominadas pelo medo do futuro. Notícias preocupantes, crises sociais, instabilidade econômica e conflitos fazem com que muitas pessoas sintam que o mundo está perdendo o rumo. Mas o Salmo 11 nos chama a levantar os olhos acima das circunstâncias. Quando tudo parece instável na terra, o cristão olha para o céu e lembra que Deus ainda reina. Essa convicção muda a forma de viver. Quem sabe que Deus governa, a história não vive dominado pelo pânico. Ele continua vivendo com integridade, continua confiando na justiça de Deus, continua caminhando em fidelidade, porque entende que a segurança da vida não está nas estruturas do mundo, mas no caráter imutável de Deus. E o Salmo termina com uma declaração maravilhosa. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aqui encontramos o destino final daqueles que confiam em Deus. Um dia, os justos contemplarão a face do Senhor. Essa promessa aponta para a esperança definitiva da fé cristã, a plena comunhão com Deus. E quando essa esperança ocupa o coração, nenhuma crise deste mundo consegue destruir a nossa confiança. Guarde estas verdades. Quando os fundamentos da terra parecem cair, o trono de Deus continua firme. Quem se refugia no Senhor nunca está realmente desamparado. O mundo pode parecer instável, mas o governo de Deus nunca entra em crise. A fé verdadeira não foge da realidade. Ela encara olhando para Deus. E agora fica a pergunta que o Salmo coloca diante de cada um de nós. Quando os fundamentos parecem desmoronar, onde você tem buscado o seu refúgio? Porque no final das contas, existem apenas duas possibilidades. Ou confiamos nas estruturas instáveis do mundo, ou encontramos descanso naquele cujo trono permanece para sempre. Se essa mensagem falou ao seu coração, fortaleceu a sua fé, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus continua no controle da história. Escreva aí nos comentários: meu refúgio é o Senhor. Vamos espalhar esperança. Que Deus continue te abençoando. Um grande abraço.